Barbieri está prestigiado. Enquanto isso, a zona da degola habita a colina histórica. Até quando? Até quando não der mais, ele fala de Caratinga, Minas Gerais. Vamos falar agora da situação do Vasco. Primeiro, vou mostrar aqui a classificação para vocês. Ó, o Vasco está na 19ª posição, é o vice-lanterna do campeonato. 6 pontos ganhos até aqui, realmente é muito pouco. Mas a gente vai mostrar os melhores momentos para vocês de Inter e Vasco no Beira-Rio. Vocês vão ver que, pelo menos para mim, o Vasco, apesar de mais uma derrota e um branco inicial ali, né? Porque com 15 minutos estava tomando de 2-0, inclusive com esse gol em que o jogador do Inter faz o gol sozinho na pequena área, não tinha ninguém nem 2 metros, se a gente criasse um raio ali de 2 metros ao redor dele, não tinha um marcador do Vasco. E ele faz o gol com o pé, numa cobrança de escanteio. Mas depois desses 15 minutos, eu acho que o Vasco fez um bom jogo também, Pedro. Aliás, temos sido repetitivos nisso. Derrotados na rodada e tiveram boas atuações, né? Apesar de terem perdido os jogos ou não, Pedrão. Você discorda? Não, assim, obviamente sem querer falar em injustiça no futebol, porque não dá pra gente dizer que foi um resultado injusto, mas acho que pelo que fez, principalmente no segundo tempo, talvez o Vasco merecesse até o sair do Beira-Rio hoje com um empate. A questão é que o Vasco deixou para competir quando já estava tomando de 2-0. E a gente viu novamente, e foi algo até de certa forma parecido com o que foi no Maracanã. A questão é que o time do Internacional é um time que, principalmente ofensivamente, ele é inferior ao Flamengo. Mas no Clássico, a gente viu um Vasco que com 15 minutos de jogo estava tomando de 2-0, e aí para remar, amigo, é muito complicado. A gente voltou a ver um Vasco hoje, principalmente defensivamente, um time muito desorganizado. O primeiro gol sofrido ali na cobrança de escanteio em bola parada, o espaço que tem o Rômulo para poder finalizar ali na pequena área, na cara do goleiro, sem ninguém em volta, é coisa de time juvenil. O time juvenil não toma um gol desse de bola parada. E no segundo gol também, um outro erro de posicionamento defensivo, de um espaço que aparece do lado direito, no cruzamento da área, o Capasso não consegue chegar no Luiz Adriano, o Jardim ainda faz uma excelente defesa, mas na sobra o Internacional faz o segundo gol. E a partir daí o Vasco melhora um pouco na partida, até pelo posicionamento do Inter, de baixar demais as suas linhas, dar campo para o Vasco. O Vasco consegue se organizar um pouquinho melhor no campo de ataque, no segundo tempo melhora ofensivamente, e aí acho que o que acabou sendo o grande destaque, né, da escalação do Vasco, que foi a entrada do garoto Ryan, de 16 anos, na minha visão, algo muito arriscado, até porque diz muito do que vem sendo o time, a forma com que o Vasco usa a base nos últimos 15 anos. Desculpa te interromper, Pedro, mas... Na reta final do jogo tem esse gol perdido pelo Piton, que ao mesmo tempo é uma defesa antológica do John, que poderia ter dado empate pro Vasco, mas como eu falava do Ryan, que é algo muito arriscado na minha visão, mas que mostra exatamente a forma com que o Vasco vem trabalhando a base nos últimos 15 anos. Quem entra tem que entrar e resolve. Então, assim, é um ambiente absolutamente difícil para um jogador tão jovem entrar e performar, e ele foi o melhor jogador do Vasco na partida. Buscou até sair no segundo tempo, mas buscou bastante o jogo, além do gol que marcou, buscou o jogo. A característica que eu fiz bastante jogos dele na base, é a característica dele na base. Ele conseguiu mostrar no profissional do jogador de força, de potência, de velocidade, de drible, de jogar para dentro e tentar a finalização. Só que o Vasco, mais uma vez, esbarrou primeiro na eficiência ofensiva, que o time não conseguiu ter, e atrás uma total desorganização defensiva, e vai para essa parada de 10 jogos a questão do treinador. Se mantiveram ele após o jogo contra o Flamengo, eu não consigo ver você demitir o treinador tendo esses 10 dias de espaço para poder trabalhar. Até porque, na minha visão, não faria o menor sentido não ter demitido lá atrás. Mas foi, assim, os primeiros 20 minutos do Vasco foram assustadores, depois a equipe melhorou, mas ainda assim abaixo do que eu acho que esse time pode render. Ao mesmo tempo, pensando do lado contrário, se quisessem demitir, a hora era essa, porque tem 10 dias. Se conseguissem contratar rápido o treinador, você teria 10 dias para trabalhar o time, né, com esse treinador novo. Mas a diretoria do Vasco optou por permanecer com o Maurício Barbieri no comando, dar uma força para o treinador, para que ele treine o time em 10 dias e consiga melhorar, porque reforços não vão chegar nessa altura. A janela sobe no dia 1º de julho, né? Quem montou o elenco fica também, né? Também fica, exatamente. Não, só para saber se quem montou o elenco também vai ser mantido. Duas coisas, ô Losetti. Ryan, 16 anos, 10 meses e 8 dias. É o jogador mais jovem nesse século a marcar um gol com a camisa do Vasco. Ele fez o gol, teve mais 2 ou 3 oportunidades, faltou um pouquinho de capricho na hora da finalização. Foi muito bem, como disse já o Pedro Moreno. Agora me chama a atenção como alguns jogadores que vieram para tentar resolver os problemas do Vasco, problemas ofensivos, não estão conseguindo render. O Alex Teixeira, por exemplo,
é um desses, né? Não tem conseguido acrescentar muito, não tem conseguido participar muito das jogadas mais agudas do Vasco. E hoje o Pedro Raul ficou no banco de reservas. Se torna... É claro que no mundo ideal os garotos deveriam entrar com o time mais arrumado. E o Zé Gabriel, que era um jogador que estava afastado até outro dia, hoje foi titular do time. Exatamente. Você acha que justificaram essas mudanças? Eu queria que você falasse sobre a importância de jogadores experientes, de qualidade, como o Alex Teixeira, não conseguirem render nesse ambiente futebolístico do Vasco. O Alex até agora não mostrou intensidade, né? Nem com a bola, nem sem a bola para pressionar. Ele tá quase sempre, né? Ele jogando agora mais centralizado, fazendo esse papel um pouco mais adiantado na fase defensiva. Não é um jogador que pressiona, que incomoda a saída de bola adversária. E quando tem a bola também, a movimentação me parece insuficiente. Vejo um Vasco descoordenado para atacar muitas vezes, quando a bola passa muito por ele. Acho que os garotos ainda têm sido, embora não fosse aconselhável, né, para um projeto desse, tem sido a melhor solução. Acho que o Pedro Raul poderia resolver o problema do Vasco, porque assim, existe uma frase, né, a gente poderia atribuir a 1000 treinadores que certamente já disseram isso. O último que eu me lembro foi o Simeone, que é a questão da contundência nas áreas, né? O Vasco não é contundente em nenhuma das áreas, nem defendendo e nem atacando. Isso prejudica muito o time, porque ele faz bons jogos, como contra o Santos, esse contra o Inter, contra o São Paulo, ou tem bons momentos dentro de um jogo, como os 15 primeiros minutos contra o Flamengo, mas sofre gol muito fácil. O Vasco não pode ter um mínimo vacilo que o adversário faz o gol. Os vascaínos estão dizendo, é tão difícil do Vasco conseguir marcar gol, mas entrega com uma facilidade. É muito frágil a área defensiva e a área ofensiva não tem a contundência que se esperava ter com a presença do Pedro Raul. Aí me surpreende, não chega a me surpreender, porque acho que é um projeto ainda mambembe nessa primeira fase que vai ser ajustado com contratações, com ajustes de elenco. Mas eu achei que o Pedro Raul poderia dar uma resposta melhor pelo tipo de jogador que ele é. Ele pressiona o zagueiro, fazia muito isso no Goiás, ele ganha a bola no corpo, ele sabe finalizar. Eu achei que ele fosse ter um momento melhor. E não só sobre o Alex Teixeira, assim, não é raro dentro de um jogo a gente percebeu o Alex sem função. E o Pedrinho chamou a atenção na transmissão hoje algumas vezes, porque o time do Vasco, hoje nem foi muito o caso, mas em vários momentos o time do Vasco é um time que joga muito sem a bola. E ele é um jogador que não tem essa intensidade para ir, voltar, para fechar espaço. Então, ele não conseguiu se adaptar em ser um jogador de lado, porque ele não tem intensidade, e ao mesmo tempo, por dentro, ele também não está conseguindo ser esse meia ou esse segundo atacante que consegue encostar no atacante. Então, acaba sendo um jogador que, na minha visão, poderia dar lugar, de repente, ao jogador de mais potência. O Eric Marcos, que é um garoto da base que tem entrado um pouco mais, o próprio Figueiredo. Acho que seriam jogadores que, nesse contexto do Vasco e na estratégia que o Vasco tem adotado para os jogos, seriam jogadores mais úteis. Vamos ver o que pensaram Mano Menezes e Maurício Barbieri, né? O que viram desse jogo em que o Vasco acabou derrotado pelo Internacional 2-1 lá no Beira-Rio. Falam os treinadores agora aqui no Troca de Passes. Acho que é mais um jogo em que a gente tem um bom rendimento, que a gente consegue em muitos momentos do jogo ser superior ao adversário, que é um adversário qualificado, mas a gente não tem conseguido transformar isso em efetividade, em resultados, né? E nesse sentido, claro, os 2 gols muito cedo condicionaram bastante. Eu acho que os jogadores demonstraram uma mudança de postura muito importante, aguerridos, buscaram, lutaram, bola na trave, bola em cima da linha. Até agora eu não consegui ver nenhuma imagem clara, né? Se entrou ou não entrou, mas enfim, não foi marcado. E é isso, acho que a gente conseguiu ter um bom rendimento, mas não conseguiu aliar isso a um bom resultado. E o jogo, pela sequência, acaba tomando uma proporção, acaba trazendo uma frustração muito grande pra gente. Tenho convicção de que se a gente conseguir manter esse nível de desempenho e de rendimento, a gente tem grandes chances de começar a ter os resultados que a gente quer, estamos muito mais próximo disso, e de buscar os pontos que a gente precisa para sair dessa situação. Eu acho que esse rendimento de hoje precisa ser um balizador da nossa atuação para os próximos jogos. Dá para perceber a chateação do Barbieri, né? Com o momento são 9 jogos sem vencer.